Olá, eu sou Silvia Vinhas, está no ar o Conexão Capital. Estaremos conectados até as 8 da noite, compartilhando muita informação, boas conversas e um conteúdo de primeira. Hoje vamos conversar com Áurea Barros, superintendente do Instituto SAB, Sociedade Assistencial Bandeirantes. Boa noite. Boa noite, Silvia. Pertinho do microfone, dá seu boa noite, ouvintes. Solta a voz. Boa noite, ouvintes, boa noite, Silvia. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite ao nosso sonoplasta Rosino. Estamos no ar. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Atenção, atenção, pequenas organizações sociais e iniciativas da sociedade civil aplicadas na área da saúde e que fazem a diferença em comunidades. Através de um edital, 12 iniciativas ou organizações da região sudeste do país que já desenvolvem ações promovendo o bem-estar de pessoas serão selecionadas. Seus representantes participarão durante 8 meses de uma trilha de capacitação desenvolvida pela Fundação Dom Cabral para estruturar, reformular e expandir os projetos. E nós vamos explicar como se inscrever no programa de hoje. Mas antes, pergunta do dia. Pergunta do dia. Muito bem, para você participar do nosso programa de hoje, eu quero saber se você faz parte de algum programa social, né? Todos nós, muitas vezes, temos próximos a gente um programa social que a gente participa. Então, se você participa de algum programa social, pode conversar aqui com a gente, com a Áurea e, enfim, participar do programa de hoje. Para falar com a gente, participe pelo WhatsApp 11 983 34 5777 e também pelas redes sociais. A plataforma Capital com você está no Facebook, Instagram e aqui pela nossa live. Hoje quem está comandando a live é o Felipe e a Isabela. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Quem for mandar mensagem pra gente, tanto no WhatsApp quanto pela nossa live, coloca direitinho o nome de vocês, de qual bairro de São Paulo vocês estão ouvindo a gente ou de qual cidade. Muito bem, vamos à nossa entrevista do dia. Vamos lá. Entrevista do dia. Então, aqui com a Áurea Barros, que é superintendente do Instituto SAB, Sociedade Assistencial Bandeirantes. Ao invés de eu ler tudo isso aqui que você me mandou, eu quero que você conte, já que você está aqui, pelo menos para os nossos ouvintes se integrarem do que vai acontecer aqui hoje. Quem sabe eles não podem participar. Conta um pouquinho sobre a SAB, sobre o produto, sobre o que nós vamos conversar aqui hoje. Silvia, o Instituto SAB, ele foi criado em 1975. Nós somos uma associação sem finalidade lucrativa e nós destinamos recursos próprios para o desenvolvimento de projetos sociais na área de promoção à saúde. Oba. Hoje, tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, com as dificuldades, os desafios impostos, não apenas na área da saúde, mas se considerarmos saúde como o bem-estar físico, pessoal, social, mental, é muito amplo. E são muitos desafios, principalmente nesse ano, né? Estamos atravessando a pandemia. E então a saúde é o nosso principal, é a nossa missão. No caso, você está falando que o Instituto ele é direcionado à promoção de saúde. Promoção de saúde. Promoção de saúde. Que promoção? Nós destinamos recursos para o financiamento, para as parcerias e para o desenvolvimento de ações, todas voltadas à qualidade de vida, a bem-estar e às necessidades sociais de modo geral. Então, anualmente, nós selecionamos, formulamos parcerias e atuamos no desenvolvimento dessas iniciativas em diversas áreas, voltados a todas as idades, né? Todos os ciclos de vida. Não estamos voltados a apenas uma aos faixa idosos, etária. Tá. Exatamente, porque atuamos indiretamente no financiamento das ações, no estabelecimento das parcerias. Já atuamos tanto com órgãos públicos quanto com outros parceiros. E é o que hoje estamos fazendo aqui, falando do Bases, que é o programa de 2020, que vai acontecer entre novembro até junho de 2021, em parceria com a Fundação Dom Cabral. Tá, e a Fundação Dom Cabral é o quê? Também é específica como vocês? A Fundação Dom Cabral é uma escola de gestão
né, sediada em Minas Gerais, mas que tem Em atuação. Minas Gerais? Isso, eles são a sede da Fundação Dom Cabral, fica em Belo Horizonte, mas o campus universitário da Fundação Dom Cabral fica em São Paulo, fica na Vila Olímpia. A Fundação Dom Cabral, como escola de gestão, tem atuação nacional e internacional e detém conhecimento nessa área com aplicação já recorrente de cursos com especialistas. Tá. Com o Instituto SAB, a Fundação Dom Cabral possui uma parceria em uma ação chamada POS, que é a parceria com organizações sociais. Nessa parceria, nós a contratamos e financiamos o desenvolvimento da trilha de capacitação Bases. Tá. Mas antes da gente entrar na trilha de capacitação, como é que vocês fazem alguma seleção? Ou é justamente essa inscrição que vocês vão fazer essa seleção? Quem que pode se inscrever? Tá. Especificamente no programa Base, sim. Nós lançamos um edital que fica aberto até o dia 30 de outubro. Agora, hein, gente? Agora, semana que vem, não? Isso, até dia 30 de outubro. Nós já estamos com ele aberto desde o dia 5 de outubro. Para acessá-lo, você deve fazer isso através do site, que é o institutosab.org.br/bases. Lá dentro você encontra um edital em que estão descritas todas as regras de participação e o preenchimento de um formulário que é muito simples, porque o Base se propõe a ser um tipo de apoio às iniciativas de pequeno porte, justamente pelo desafio desse ano que nós encontramos e identificamos em cada uma das pequenas comunidades que nós temos. Estamos esse ano selecionando dentro do Sudeste, mas eu sei que é muito mais do que o Sudeste, né, do nosso Brasil. Mas nós trabalharemos no escopo dos 4 estados do Sudeste, fazendo com que essa informação chegue naquelas pessoas que tenham uma articulação local. Então, podem participar, né, para que você seja elegível, para que você consiga participar, você pode ser ou uma associação com o seu CNPJ constituído, mas você pode ser também participar de um movimento da sua comunidade. Tá. Nós chamamos, né, são os coletivos comunitários, as associações não formalizadas também podem participar. Justamente porque esse ano o Instituto SAB decidiu colocar os seus recursos para contribuir com o desenvolvimento dessas pequenas iniciativas, que nesse momento, desse desafio que nós já falamos aqui, tem o dobro de dificuldade, muitas vezes, de quem já tinha algum apoio ou articulação. Acho que todos sofremos em saúde, né? Todos nós poderíamos falar sobre isso, mas escolhemos essa faixa da sociedade, as pessoas, pequenos coletivos, que se agrupam para buscar soluções para as suas comunidades, para a melhoria da qualidade de vida. A qualidade de vida vista como esse conjunto de determinantes sociais. Então, quando você fala de alimentação saudável, de acesso à alimentação... né? E são o quê? Só 12? São 12. São 12 que aí vão receber o quê? Vão receber gestão, ajuda financeira, estruturação, tudo? Isso. Quem estiver participando vai... Qual a ajuda que vai ter? Então, vamos lá. As 12 iniciativas sociais, então, juridicamente formalizadas ou não, que forem selecionadas, poderão indicar até 3 participantes da sua organização, né, do seu coletivo, para passar por uma trilha de capacitação com os professores da Dom Cabral, no primeiro momento. Tá. Acontecerá um encontro de diagnóstico. Esse encontro, por razões de segurança, principalmente estamos falando de um programa e de uma instituição de saúde, né? Pela segurança imposta aí para a Covid-19, as necessidades de cuidados, o programa será online. Então, o professor especialista da Dom Cabral entrará em contato para uma fase de diagnóstico. Depois dessa fase de diagnóstico, acontecerão 8 encontros, 8 workshops online. São workshops de 2 horas, sempre em 2 dias. Então, 4 horas, na verdade, cada tema. E todos os temas voltados à gestão. Então, sempre com uma interação através do workshop, seguido da disponibilização de ferramentas e do acompanhamento através de monitoria. Por isso, nós falamos em estruturar ou reestruturar de tal forma que aquela organização consiga ampliar o seu impacto social.
né? Agora, nós estamos falando, e com certeza deve ter sido tema também aqui do teu programa, né? A dificuldade de acesso. Nós estamos falando de um programa online para pequenas iniciativas. Como é que elas conseguiriam... Tem muita gente que não tem não o tem acesso. A gente acha, né, que todo mundo tem um computador ali na sala, né? No que quarto. É fácil. Com a internet boa, né? Nada falhando. Exato. Então, e não é bem assim. Então, esse é o primeiro ponto que nós discutimos na equipe. E, então, cada uma das 12 organizações vai receber, em forma de doação, um notebook com o acesso à internet garantido até o final das atividades do programa em junho de 2021. Né? Porque a primeira etapa do programa, além do que aconteça o diagnóstico, mas que nós possamos garantir o acesso. Tá. Né? Para poderem ter as 8 aulas. Para poder terem essas 8 aulas. Então, a Fundação, como uma escola de gestão, vai disponibilizar não só conceitos, mas ferramentas, monitoria. Então, como é que esse gestor da iniciativa social vai conseguir realizar aquela tarefa? Exatamente. Apresentar a tarefa. Exatamente. Né? Então, quando ele falar de um planejamento estratégico ou de como estruturar o marketing digital, que parecem palavras técnicas, tecnológicas, difíceis, mas que, se tratadas pelos especialistas, com ferramentas voltadas à ação social, vão possibilitar o crescimento dessa instituição. Todo ano vocês fazem isso ou essa é a primeira vez? Não, o programa Bases está na sua primeira edição. O Instituto já teve várias rodadas com outras iniciativas em parceria. Então, por exemplo... Não era saúde? Sempre saúde. Sempre Isso. saúde. Por exemplo, em 2019, nós investimos no desenvolvimento de 5 startups na área de promoção da saúde. Ai, que legal. Isso. Então, atuamos, tivemos o privilégio e a oportunidade de trabalhar com muitos profissionais dessa área, com a área de inteligência artificial, fizemos o lançamento do programa com a participação do Dr. Drauzio Varela. Então, foi um programa bastante interessante e que nós temos aí, vamos dizer assim, que dando continuidade no desenvolvimento, né? Tá. Só que sempre com o desafio da população que está em situação de vulnerabilidade social. O público, o alvo de vocês é sempre na população que está em vulnerabilidade. Exatamente. É isso? Sempre é o alvo teu. Quando nós falamos em saúde, como direito fundamental, então todos nós temos uma necessidade em saúde, né? Estejamos nós na condição socioeconômica mais privilegiada ou desestruturada, que infelizmente temos essa situação no nosso país. Mas o foco do Instituto está no público-alvo e nos seus projetos com a questão da vulnerabilidade social. Por que, Áurea? Por que o Instituto se especializou em saúde? Por quê? A nossa história está no nosso DNA. Em 1975, quando a associação foi criada, ela já estava destinada à manutenção direta de serviços de saúde. Então, ao longo da nossa história, com a transformação no nosso modelo de atuação, esse específico agora dos projetos sociais a partir de 2015, veio justamente na segmentação daquilo que eram os hospitais e com a constituição de um fundo patrimonial, que é a proveniência dos nossos recursos. Tá. Né? E não faria sentido nós mudarmos a nossa razão de existir. Claro. Então, na verdade, apesar de ter acontecido a partir de 2015 uma mudança no modelo de atuação da instituição, não deixou de ser a saúde. Certo. Né? Somos mantidos por profissionais comprometidos e que, em algum momento, constituíram um fundo patrimonial, mas para a mesma missão. Tá. Né? Que é uma missão, né? Quer dizer, uma missão. Esse instituto existe com uma missão Isso. de saúde mesmo. Que é contribuir com a manutenção da vida, né? Acima de tudo. Saúde Nesse é algo muito momento amplo. que a gente viveu de pandemia, quer dizer, inesperado, né? Sim. Jamais poderíamos imaginar que a gente passaria por algo parecido. Você acha que justamente pelo fato das pessoas estarem em isolamento social e sofrendo muitas vezes a locomoção, surgiram mais instituições? Porque o que eu senti, Áurea, nesse tempo foi assim, a palavra de ordem foi solidariedade. Todo mundo tinha uma ajuda, as pessoas saíram para as ruas para ajudar, para levar marmita, enfim, todo mundo queria ajudar de alguma forma, nem que fosse para tocar uma música na varanda, mas todo mundo queria ajudar o outro, quer dizer, essa empatia que surgiu, né? Essa solidariedade que surgiu durante a pandemia, eu acho que foi uma coisa assim que semeou coisa boa. E você acha que nesse momento surgiram outras instituições e mais instituições justamente
ou no caso, não é nem instituição que a gente fala, são Os coletivos, movimentos coletivos, isso. surgiram mais por conta dessa demanda que nós tivemos? Eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo um tempo em que o cuidar ficou em evidência. É verdade. Né? Que de repente... Que importância que a gente está dando para a Que saúde, importância né? que a gente está dando para a saúde, né? Então, de repente, o que nós tínhamos em questão de algumas semanas, quando tudo isso começou, os primeiros meses, que nos bastava, né, o cuidar, que é o cuidar de nós mesmos, dos nossos amados, da nossa família e, principalmente, quem vive dentro das comunidades, já que falamos aqui dos grupos que estão em maior situação de vulnerabilidade, porque todos ficamos vulneráveis, todos ficamos numa situação de vulnerabilidade social diante da pandemia. Mas essas pessoas, elas se ajudam mutuamente nos seus dia a dia, seja para lidar com todos os desafios que estão dentro das comunidades. Muitas vezes a própria violência, o sair e voltar, lidar com a segurança dos seus filhos, aonde deixá-los, de repente tudo isso se agravou. Então eu não tenho dúvida que soluções como vizinhas cuidando e vizinhos cuidando dos filhos uns dos outros, as soluções em busca de alimento. Quantas pessoas perderam a fonte de renda? Isso se olharmos diretamente para a questão monetária, que, claro, é a base do nosso dia a dia, né? Mas o que dizer da questão da saúde mental? Não, a saúde mental, eu vou dizer, Áurea, acho que a gente fez, não sei, né? Nossa produtora pode dizer uns 10 programas sobre saúde mental. Mais ou menos isso. Porque foi uma coisa que realmente nós nunca paramos para pensar, né? O quanto é importante a nossa saúde mental. A gente pensa, tá, mas agora, durante a pandemia, ficou mais evidente, né? E o tanto, por exemplo, a gente ainda é privilegiado de passar uma pandemia em casa, né? Pode comer uma pipoca assistindo um filme, esperando as coisas acontecerem. Tem o dinheirinho lá, tá tudo em ordem. E quem não tem? Pois é. E quem não tem esse privilégio de ter esse conforto, né? Sofreu muito. Exatamente. E está sofrendo ainda. Exatamente. Então, muitas, inclusive porque já estamos há alguns dias com o edital aberto, eu tenho recebido e lido cada uma das iniciativas que se inscrevem, muitas delas não são formalizadas mesmo ainda. Surgiu assim, vizinho aqui, vizinho ali, se juntaram, vamos nos juntar para ajudar a nossa comunidade, é isso? Exatamente. São movimentos que você falou. Movimentos, muitas pessoas se unindo, inclusive, para busca de soluções nessa questão de saúde mental, de encaminhamento prático de demandas, como o próprio acesso a uma causa na saúde, né? Como garantir, como ajudar quem não tem condição, a questão da alimentação, que é a alimentação saudável, a questão da infância diante desse contexto que é muito presente bem abrangente, bem abrangente, que vocês cuidam, né? Bem abrangente, porque no nosso caso, como hoje nós falamos de promoção de saúde dentro do contexto de projetos sociais, você precisa falar da influência dos determinantes sociais da nossa vida para a manutenção da saúde. Né? Então, você vai precisar falar de algo muito subjetivo, como ter paz, ter alimento, ter um ambiente saudável, ter trabalho, o que significa ter dinheiro, não apenas de tratar uma patologia. Né? É a saúde vista além do fato de não estar doente. Tudo que envolve a saúde. Tudo né? que envolve a saúde, né? A própria prevenção. Sim, isso com certeza. Então, processos, por exemplo, projetos, que sejam projetos de prevenção. De prevenção, que são projetos voltados à conscientização de um problema ou de um fator de risco, de um comportamento inadequado para que você não fique doente, estão contemplados. Sim. Né? O que muitas vezes nós vamos aí, se falássemos disso, falaríamos também do envelhecimento natural da população no mundo, que vai trazer para nós uma mudança do perfil epidemiológico de algumas doenças. É verdade. Né? Então, só isso, se não fosse a pandemia, atualmente no mundo já justifica o direcionamento, o investimento de recursos no desenvolvimento de soluções voltadas ao comportamento da população. E o que tudo isso pode ter de consequência daqui para frente. De né? fato, Não de é? fato, né? Então, já existem dados epidemiológicos apontando
pré-existência, não só de problemas, e antes da questão da pandemia, né, quando falamos da questão da saúde mental e da questão das doenças crônicas não transmissíveis para o futuro. Nossa, isso vai afetar muito até quanto, né? Quanto nós vamos ter de população, né? No sentido de qualidade de vida. E cada vez a gente está vivendo mais, não é? Exatamente. Essa já era uma bandeira nossa. E é uma bandeira mundial, né? Mas nós, como um instituto voltado à questão da preservação da vida, automaticamente, para sermos assertivos, porque nós queremos promover impacto social, termos uma atuação transformadora na sociedade, né? Eu não tenho um local, eu não sou uma associação que recebo alguém para um atendimento, eu trabalho através da parceria. Então, esses programas e projetos de financiamento sempre estão trabalhados com um contorno de discussão e de abordagem, né, do caminho da saúde no Brasil e no mundo. Agora, as inscrições são ilimitadas. São as inscrições. Até o dia 30, quem quiser. Exatamente, Tá. isso. E aí existe um processo seletivo, porque a nossa capacidade para esse ciclo, né, até São porque 12. inicialmente o programa foi pensado porque nós trabalhamos com um planejamento que antecede o ano de execução. Portanto, o programa base já estava planejado o ano passado, ele aconteceria... De qualquer jeito. Isso, e aconteceria de forma presencial. Ah, tá. Então, também passamos pelo início do ano, com a chegada, né, da pandemia e de todos os cuidados e limitações. Tiveram que se adaptar também a essa vida online. Exatamente. Né? E também seguramos um pouco para discutir, porque acho que todo mundo, no primeiro momento, na primeira semana, pensou... Vai ser rápido. Vai ser rápido, né? Vamos prorrogar um mês? Isso. Né? Nos reunimos. E aí não foi assim. E nos vimos na obrigação de, ao invés de não executarmos, acharmos uma solução para agir. Porque me parece que, assim como eu disse, que nós estamos vivendo o tempo do cuidar, e se eu estou diante de uma organização que tem recursos para fazer essa aplicação nessa área, então tudo que eu não devo fazer é ficar parada. Claro, né? Então, com certeza. Isso nos afligiu e aí fomos para essa rodada. A gente precisa de recurso para ajudar Exatamente, essas pessoas. Então, nós buscamos o investimento de tal forma a adaptar o programa para agir durante a pandemia. Eventualmente, trabalhamos durante o ano com outras comunidades que já atuamos, mas aí foram aportes financeiros. Então, no momento da pandemia, o Instituto também doou recursos. Vocês ajudaram pontuais, durante a pandemia, porque já trabalhamos com esse apoio com algumas comunidades. Isso. Mas a busca é por programas que tenham uma sistematização de como tal que é forma. Isso? Por exemplo, na hora de vocês escolherem, como é que é feita a escolha desses 12? Então, essas 12 elas serão escolhidas então pelo perfil institucional. Então, há uma pergunta, né? Qual é o seu perfil institucional? Você é uma associação? Você é um coletivo? Você é uma associação de moradores? Então, há uma análise então do perfil, quem é esse movimento, depois do porte dele, porque nós não estamos dizendo que estamos buscando pequenas iniciativas ou iniciativas de pequeno porte. Então, aí vai haver uma pergunta que vai questionar quem está fazendo ali a inscrição de qual é o valor de recursos anual que ele movimenta ou que ele tem como potencial ou como ele tem como meta de captação. Pode ser uma iniciativa ele está precisando realmente para continuar. Né? Tá. E isso vai dizer para nós o porte, o tempo de atuação, porque se nós estamos falando de gestão, uma instituição que já tem há muitos anos, é mais natural, não estou dizendo que todas têm, mas é mais natural que elas já venham com uma história em gestão, e nós queremos aquele que está no começo. Começando. Isso, então temos essa pergunta também. Vocês estão querendo incentivar realmente, né? E, além disso, nós buscamos por iniciativas que, mesmo que elas não estejam formalizadas juridicamente, existam pessoas que estejam comprometidas de forma voluntária ou não, tudo bem se for voluntário, mas que ele esteja comprometida permanentemente com aquela iniciativa. É necessário que ela tenha um tempo dedicado àquela iniciativa. Exatamente. Essa é uma pergunta, é uma resposta importante para quem for fazer a inscrição, que estiver nos ouvindo, tiver interesse. Por quê? Nós não estamos falando de uma trilha de capacitação em gestão e com o desafio exatamente, com o desejo, com o compromisso de todos nós que estamos nessa equipe de promover estruturação ou reestruturação, ampliação, impacto social. Sim. Então, e são conceitos, depois ferramentas, depois monitoria. Então, vai precisar ver a aplicabilidade, né,
E tem que do estudar. conteúdo. Aí, no caso, esse é Dom Cabral, né? Isso, a Fundação Dom Cabral. Tá. Ele também entra na parceria dessa escolha? Sim. Quer dizer, como eles entram na gestão, né? Nessas aulas, nesse workshop, eles também, junto com vocês, vão Exatamente. escolher essas 12 instituições, ou Isso. esses 12 movimentos. Nós montamos uma comissão selecionadora. Aí vocês vão visitar o local, tudo, não? Isso. No primeiro momento vai acontecer via online. Então, assim que selecionados, vai ter um contato, um contato prévio, obviamente, de notificação, até de realizarmos algumas outras perguntas, se for necessário, para que sejamos justos. Claro. Muitas vezes a pessoa não Sim, escreveu, mas sim. enfim. E após a seleção, e eu vou encaminhar os computadores que serão doados para que todos tenham Isso é muito legal, essa né? condição Já vai de capacitar acesso. aí, né? Exatamente. E a primeira rodada, ela é justamente de alinhamento de diagnóstico. E aí sim já entra a equipe especializada em gestão da Fundação Dom Cabral, que vai fazer esse encontro com cada uma das organizações. Maravilhoso. E aí isso. essa comissão, porque é gestão, sim, mas cada um Ensinar tem uma mesmo, realidade. né? Cada um Ensinar tem a uma trabalhar. realidade. E muitas vezes, no começo, principalmente na ação social, e se você não é um especialista em gestão, talvez você gente leia vai- algo que é técnico e acha que aquilo não faz sentido na Diferença. sua realidade, quando na verdade faz, se dito de uma outra forma. Então, a gente sabe, nessa Muita gente vai caminhada- falar assim, nossa, eu estou fazendo gestão então, né? Isso que eu Isso. faço todos os dias, com carinho, meu voluntariado, isso já é uma parte da gestão. É isso mesmo. Então, e é essa questão de empoderar mesmo, né? De reconhecer acima de tudo. Maravilhoso. Olha, inclusive a pergunta do dia, né, Isabela? Vamos ver. Gente, você que está nessa pandemia, você se solidarizou, você participa, você é voluntário, ainda está, né? Porque muita gente acha que acabou, mas ainda está ajudando nessa pandemia outras pessoas. Você que tem o movimento do bairro, você que montou uma associação dentro do seu condomínio, enfim. Esse recado, esse programa é para você, né? Porque você faz a inscrição e se você passar, né, depois dessa análise que vai ser feita, são 12 instituições que vão receber um aporte bacana, financeiro, de gestão, enfim, vai fazer com que você realmente tenha esse empoderamento que a Áurea está dizendo. Como é que estamos na nossa pesquisa antes do intervalo? Na nossa enquete de hoje, a gente perguntou se nossos ouvintes participam de algum programa social. E olha, apenas 37% dos ouvintes que participam da nossa enquete do Facebook fazem algum programa social. Não é Não é tanta gente. Tanta gente que participa. Tem alguma mensagem, alguma coisa? Tem um comentário legal da Solange Pinheiro, que ela fez na live, que ela diz: a pandemia fez pessoas mudarem os seus conceitos, fortalecer a fé e mostrar que somos todos iguais. E também tem duas pessoas que mandaram mensagem pra gente pelo WhatsApp. A Cida Júnia colocou: parabéns pela iniciativa. Agora, mais do que nunca, a área da saúde está em evidência e precisamos incentivar essas iniciativas. Muito bem, é verdade. E a Stephanie, de Belo Horizonte, colocou: muito legal vocês disponibilizarem todo o material, incluindo notebook e até a internet. Como vocês chegaram na decisão de disponibilizar tudo isso? Foi justamente o fato de analisarmos, né, a mudança que precisávamos fazer diante da pandemia. Então, nós nos vimos com um programa que já estava previsto, com a parceria já formalizada, e que o caminho seria trabalhar através da internet, né? Agora, discutimos, na verdade, acho que é o compromisso. Nós queremos fazer bem feito. Nós temos um compromisso com o resultado, né? Não é apenas uma questão de eu destinar um recurso. A gente, na área social, para que você consiga ajudar, você precisa entender e aproximar e olhar para o outro e entender qual é a necessidade dele. Então, nós sabíamos que eram os pequenos gestores de iniciativas sociais e que estão nas comunidades. E não seria possível, foi uma das primeiras coisas que colocamos. Olha, se nós não tivermos recursos para adquirir os computadores, fazer a doação, porque é uma doação, eu não vou retomar esse equipamento, e oferecer a internet, não seria possível. É como se eu comprometesse o próprio resultado. Claro, né? é Porque verdade. nós estamos aqui estimulando as pessoas
perguntando se elas estão fazendo algo, né? E dizendo que queremos ajudar em gestão. Então, a infraestrutura mínima básica é parte da gestão de uma ação social. Maravilhoso. Ainda que você se reúna na associação do seu bairro, ou é a sua casa, o local onde você reúne os voluntários, ou na igreja, enfim, num centro comunitário, né? Eu tenho recebido, inclusive, eu observei hoje a inscrição de alguns centros comunitários. Legal. Né? Então, a infraestrutura é básica. E também nós temos a realidade que se instalou na área de educação. Também eu acredito que todos nós tenhamos aqui ouvido em algum momento, no rádio, na TV, ou assistido na TV, que alunos estavam com dificuldade de acesso. Muito, mas muito. Então, nós tínhamos ali um indicador dessa dificuldade. E se estamos falando com a comunidade, tínhamos dados, então a gente tem que estar sempre olhando para o público-alvo com o qual a gente pretende trabalhar. É porque não dá para vocês nem começarem. Exato. É que nem você vai ensinar a ler e escrever. A criança não tem nem o lápis, nem o caderno. Como é que faz para aprender a ler e escrever? Não é? É o que você está falando, é o básico, né? Então, nós evoluímos na medida em que decidimos que seria via online, nós evoluímos para o estudo, né, dentro das necessidades das comunidades, que esse seria um ponto crítico. Então, quando você desenvolve um projeto social, ou qualquer projeto, mesmo que em uma empresa privada, você precisa estabelecer quais são pontos críticos que podem comprometer o sucesso. Né? Aqui não se trata de uma venda, se trata de impacto social. E aí que eu quero realmente não comprometer de forma nenhuma. Claro. Meu compromisso é a entrega dessa ampliação do impacto e ajuda à comunidade. Maravilha, eu preciso fazer um rápido intervalo comercial, são 19 horas e 33 minutos, Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Capital. Nosso original em sua arquitetura, oferece pratos clássicos da gastronomia japonesa em releitura moderna e está entre os melhores pelo site TripAdvisor. A grande novidade é o Delivery Nosu. Acesse o link delivery.nosu.com.br ou baixe o aplicativo do Restaurante Nosu e fazendo seu primeiro pedido com o cupom Nosu na Capital, ganhe 10% de desconto em seu primeiro pedido. Esperamos por você. Nosu, Maria Curupaiti, 414 Santana, 22835822. Uma chuva de graça aqui. Nas manhãs de domingo às 9 horas, tem a Santa Missa com o Padre Marcelo Rossi. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. São Paulo merece mais. CSS. Você também pode ouvir a Rádio Capital pelo computador no site capitalcomvocê.com.br ou no smartphone, tablet pelo aplicativo. Para baixar o aplicativo é só entrar na loja do seu celular e digitar Rádio Capital. Vai aparecer uma bolinha prata com C azul, você clica em baixar e pronto, é grátis.
Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Meu povo de São Paulo, aqui é Leci Brandão. Precisamos ter consciência de que nossas ações podem ser transformadoras. Nestas eleições, temos que ter coragem para mudar. O partido que tem a cara e a coragem do Brasil pode fazer muito, mas muito por você. Quero pedir o seu voto para candidatas e candidatos a vereador do PCdoB. Vote 65. Capital, conectada com o mundo. Ligada em você. É 10, 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 é 10. Somano, agora é a nossa vez. É 10. É 10, 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 é 10. CR10. É Russomano e Bolsonaro. Com o auxílio paulistano. É 10, 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 é 10. Republicanos, PTB. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Estamos apresentando Conexão Capital com Silvia Vinhas. Estamos de volta, 19 horas e 40 minutos. Estou conversando com Áurea Barros, superintendente do Instituto SAB, Sociedade Assistencial Bandeirantes. E olha, para você que está aqui acompanhando a gente, você que tem um movimento social, você que nessa pandemia, principalmente, se sensibilizou com a sua comunidade, com o que estava acontecendo, seja no setor de alimentação, na parte de saúde mental, ajudando de qualquer forma, você pode se inscrever para participar desse projeto que o Instituto SAB está mostrando aqui para gente. Por quê? Além de capacitar, vocês vão oferecer capacitação de gestão, é isso? Isso, na área Como de é que vai gestão. funcionar? Então, cada um dos projetos poderão inscrever até 3 pessoas que estão envolvidas com a ação. Todas elas passarão por uma trilha de 8 encontros, onde esses encontros serão realizados sempre em 2 dias seguidos. Então, são workshops online. Cada workshop tem um tema diferente. Tá? Então, 2 horas, por exemplo, se vai ser segunda. Então, segunda e terça, 2 horas na segunda, 2 horas na terça. Se fosse presencial, seria um dia inteiro, mas também nós tivemos que adaptar a didática, né? Então, sendo online, você precisa trabalhar com um tempo diferente. Então, são workshops na área de gestão em uma sequência. Então, primeiro, você vai ter uma abordagem de planejamento, de pessoas. Essa é a que você fala que é trilha de capacitação, é isso? Tá. Da própria mobilização dos recursos, né? Da questão financeira, de como estruturar, enfim, todos os aspectos importantes da gestão de uma associação, de uma empresa, de um negócio social para funcionar, de tal forma que essa organização ou iniciativa consiga estruturar a ação que realiza. Né? Tá, são apenas 12 iniciativas serão selecionadas. Eu estava conversando com ela aqui no intervalo, já tem 20, né? Isso. Não é que estão selecionadas, 20 que estão sendo analisadas, Isso, não é? De vários estados. Quais são os estados? Sudeste, né? Sudeste, então, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Somente os estados do Sudeste que podem participar. Somente. Nessa rodada, somente as iniciativas que estejam sediadas dentro do Sudeste. Porque, veja, se eu tenho uma iniciativa que trabalha com um app, por exemplo, um aplicativo, o alcance dela é muito maior. Mas ela precisa estar sediada em um dos 4 estados do Sudeste. Tá. Bom, essa seleção, como é que ela vai ser feita, a gente falou, né? No primeiro bloco. Isso. Até o dia 30... Quer dizer, no dia 30 de outubro vai ser até às 6 da tarde. Até que horas? Isso, até meia-noite. Até meia-noite dá para se inscrever. Você pode fácil se inscrever? É muito fácil. Você vai acessar o site do Instituto SAB, www.institutosab, SAB, tá? De Sociedade Assistencial Bandeirantes, bem mudo. institutosab.org.br/bases. Lá dentro você encontra um edital
para leitura prévia. Todas as regras estão detalhadas. Então, se não falamos, talvez algum aspecto tenha passado aqui, lá você encontra maiores detalhes da participação, seguido de um conjunto de questões, que é a ficha de inscrição. Mais fácil também, né? Muito. Essa ficha de inscrição... A gente não gosta de coisa difícil, não, né? Essa ficha de inscrição foi preparada para possibilitar a inscrição justamente sem cobrar que alguém tenha um aspecto muito complexo, né? Existem programas de financiamento de projetos sociais, sim, que trazem naturalmente uma complexidade, mas que também requerem que sejam estruturas sociais maiores. Tá. Que não é o nosso caso público-alvo. De vocês são justamente as estruturas menores, que estão menos capacitadas, que estão precisando mais de ajuda, que vocês querem ajudar. Isso, são poucas perguntas, e perguntas como: qual é o problema social que você pretende ou já busca resolver ou minimizar? Aí a pessoa tem que contar, por exemplo, aqui no meu bairro acontece isso, isso e isso, e eu faço isso. É assim. Exatamente. Descrever o que está acontecendo. Isso. Tá. Depois, qual é a solução que você criou? Que é descrever o projeto. Qual é a solução que você e as pessoas que estão com você criaram e como você a executa? Tá. Então, você vai dizer, nós nos reunimos regularmente, fazemos a ação de tal forma e aplicamos o resultado delas. E depois nós vamos perguntar em quais comunidades, qual ou quais comunidades você alcança ou atua e, em média, para quantas pessoas. Porque quantas pessoas são impactadas por aquele movimento. Exatamente. Tá? E, fora isso, perguntas de natureza de perfil da sua organização, que é se você já é constituído ou não. Mas se a pessoa, por exemplo, já tiver é pequeno o movimento, já tem ajuda financeira, sei lá, da comunidade, pessoas que se ajudam, mesmo assim pode concorrer? Mesmo assim pode concorrer, porque nós estamos falando da estruturação do ponto de vista da própria gestão. E os desafios do ponto de vista do impacto social estão diretamente relacionados com a estrutura e o aporte de novos recursos, né? Então, a pergunta que é feita é assim: qual a sua meta de mobilização de recursos financeiros? Tá. Justamente, você tem que saber aonde ela quer chegar, é isso? Você tem uma coerência entre aquilo que eu faço, porque embora possa ser uma iniciativa não formalizada, ela precisa existir. Tá. Certo? Então, tem que ter uma coerência entre aquilo que eu faço, o impacto que eu gero, ou seja, em número e qualidade, né? O impacto não é só em número de pessoas, mas que realidade eu estou mudando, né? Para onde eu quero ir, porque há uma perspectiva de ampliação do impacto social. É verdade. Né? E o valor em dinheiro que você precisa mobilizar. Esse já é um mínimo necessário da visão do empreendedor. Né? Ainda que esteja no âmbito, ainda não do papel, né? Da formalização, mas da união dele com o local que ele habita. Ele já almeja poder alcançar muito mais. Inclusive, geralmente as iniciativas começam assim mesmo, né? Uma solução, nós dizemos que é uma ação local, mas o pensamento é global. Sim, sim. Né? Isso é natural do empreendedor social. Ele tem uma ação local, mas o pensamento dele é global. Agora, qual que é o perfil? Você que está tantos anos, quantos anos você trabalha nisso? Aqui no Instituto Sabe eu já estou há 14 anos. Desculpa, 16 anos. 16 anos? Sou de 2004. Mas conta 2020, você não está contando 2020? 2020 tem que contar também. 16 anos. A gente está pulando 2020. Nesses anos todos, quer dizer, o voluntariado, essa vontade de ajudar. Você vê, a nossa enquete aí, 30%. Falta no brasileiro essa vontade de ajudar? Porque eu vi tanta gente, a solidariedade, isso daí não é genuíno no brasileiro? Isso é genuíno no brasileiro. Agora, nós passamos por fases tão desafiadoras do ponto de vista, acho que da própria credibilidade. Eu acho que a instituição, a ação social, embora ela seja legítima, ela aconteça todos os dias, né? Eu acho que o brasileiro é solidário. O brasileiro estende a mão para porque ele passa por dificuldades, né? Nós temos um povo com muitos desafios, então no dia a dia. Agora, talvez quando nós fazemos a pergunta se você está formalizado
Muitas vezes a pessoa não dá o nome de ação social para aquilo que ela faz. É tão natural, tão né? natural que ela faz que ela dela. não sabe que aquilo é uma ação social. Então, se nós fôssemos hoje perguntar, mesmo que de uma forma desestruturada, quantas pessoas se dedicam, como nós já falamos aqui, a cuidar das crianças que estão no próprio bairro. Gente, cuidar das crianças na igreja. Então, eu acho que não estou defendendo essa forma, porque nós estamos diante de fatores de risco, né? Não é um incentivo, mas eu estou dizendo realidade. Ou de pessoas que se unem simplesmente para conseguir recursos, roupas. Então, nos fóruns que você participa, essa ação social ela é permanente, ela já existe. As pessoas que levam alimentos, sei lá, na Praça da Sé, ou cobertor. Isso aí tem sempre, né? Sempre. É mais ou menos isso? Sempre. Isso não é difícil. Mas tem que né, fazer de encontrar, sempre, né? Mas tem que fazer sempre. Tem que fazer de forma regular. Tá. Por quê? Porque o que nós trabalhamos é com o processo de estruturação de ações sociais. Né? Agora, muita gente, muitos brasileiros não montam as suas próprias ações, mas atuam fazendo doação para outras iniciativas. Essa também é uma forma de ação social. Não é a forma que estamos tratando aqui. Aqui são iniciativas já que tem uma estrutura. Que tem uma estrutura. Tem pessoas que sempre estão trabalhando com eles. Isso, nós só selecionaremos iniciativas que conseguirem demonstrar que existem pessoas, voluntárias ou não, que têm um compromisso regular com a ação que está sendo desenvolvida. Certo. Porque esse é um fator de risco para o sucesso da aplicação dos recursos que serão destinados. E o e falando nisso, as iniciativas que mais se destacarem ganham algum tipo de incentivo? Isso. As 3 iniciativas, então, não é um concurso, mas entre as 12 iniciativas participantes, as 3 iniciativas que mais se destacarem ao longo da trilha, não só do ponto de vista da participação, mas do ponto de vista da estruturação do seu projeto, da demonstração de ampliação do impacto social daquele grupo, vão receber um aporte de R$15 mil cada. Olha, R$15 mil? Muitas vezes pode mudar efetivamente ajuda, hein? O incentivo, né, para essas pequenas iniciativas que estão, para essa caminhada recente aí desses grupos que estarão conosco. E o que tem que fazer para se destakar? Então, se destacar, você diz no workshop, nas 8 aulas, nesse tempo de gestão. Vocês vão analisar. Primeiro escolhe as 12. Aí, nesse tempo de 8 aulas, que vão ser todas online, tudo que acontecer, dependendo do resultado e da consequência, vocês vão ver quais são as 3 que melhor vão se adaptar a esse curso e a tudo que vai acontecer. Exatamente. Há uma interação para além das aulas, que são as monitorias. As monitorias acontecem permanentemente, justamente através do equipamento e da internet. Não Nada presencial, Áurea? Nada. Nós temos previsão, se for possível, considerando todos os cuidados que precisamos ter em relação à pandemia, de realizar ao menos 2 encontros. Nós queremos trazer todas as pessoas, claro que elas não terão custo algum, porque nós estamos falando de todo o Sudeste, e eu estou em São Paulo, né? O Instituto está em São Paulo. Nós temos previsão para realizar pelo menos 2 encontros. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, no campus Vila Olímpia da Fundação Dom Cabral. Né? Então, a gente deve fazer lá tanto um workshop, que está previsto, se tudo der certo, e se for possível, de acordo com o desenvolvimento do que estamos vivendo, né? Realidade da Covid-19, para março, e o último encontro que acontece como uma celebração também, né, dessa caminhada, porque é natural também da ação social e dos empreendedores o estar junto. A troca é muito rica e eu não tenho dúvida que seria muito rico poder termos turmas presenciais. Sim. Né? Mas não vamos deixar de fazer porque não podemos nesse momento. Né? Então, mas se for possível, nós temos a previsão de trazê-los para 2 encontros presenciais. Você falou que serão 8 aulas, é isso? 8, isso. 8. Então é uma por mês? Isso. Sempre 2 dias seguidos. Por uma questão metodológica. Tá. Então, há um workshop de 4 horas. 2 horas em um dia, imediatamente após, no dia seguinte, mais 2 horas. Fora isso, a transferência de conteúdo, materiais, no portal da própria fundação, todos estarão cadastrados, e outros encontros, mas aí individuais, entre os gestores da iniciativa e os profissionais da fundação, que são as monitorias. Porque aí aquele conceito e os materiais que foram disponibilizados vão ser discutidos e aplicados naquela realidade.
Tá, e muitas vezes, né, vocês também têm todo essa ideia, esse projeto, e vocês têm que ver o resultado dessa gestão, né? Claro. Vocês têm que ver se realmente esse workshop está tendo um retorno. Se as pessoas estão conseguindo assimilar tudo isso e fazer o que deve ser realmente o objetivo do Instituto, é impactar essas pessoas todas e aumentar esse leque, né? A nossa atuação, ela é indireta e nós nos apropriamos justamente desse resultado, né? Eu digo que o seu resultado, que foi parceiro, você que foi parceiro do Instituto ou é parceiro do Instituto, é o nosso resultado. Nós estamos fazendo, investindo, mas fazendo através da sua ação. Então, a ação direta é do parceiro, mas nós estamos próximos e comprometidos com aquele resultado. Nada nessa caminhada de desenvolvimento é muito importante a presença, né? Que não vai ser física, mas vai ser garantida através das monitorias. E tudo isso que vocês fazem, quer dizer, quantos anos tem o Instituto, você falou? A nossa associação existe desde 1975. 75. Nessa forma que o Instituto está agora desde 2015. Desde 2015. Imagino, né, você contou do ano passado, que foram startups. Vocês fazem um acompanhamento depois desses filhinhos aí que vocês criam? É como um grupo alumni, vamos dizer assim, né? Em que a gente pode tanto estimular, podem acontecer outras parcerias, com quem nós já tivemos em um programa específico para uma outra ação pontual. E aí eu tenho exemplos, por exemplo, o ano passado, uma das startups beneficiadas através do nosso programa, depois do ciclo que aconteceu da aceleração, que também é uma proposta metodológica, através da parceria conosco, foi aplicado dentro de uma clínica para tratamento de pacientes oncológicos. Olha, então, deu tão certo que Exatamente. vocês pegam a startup e vocês mesmos colocam ela onde deveria estar. Então, existem muitas outras possibilidades, depende desse caminho que nós traçamos juntos, né? E, inicialmente, neste programa, é olhar para essa questão da gestão. E entender que, muitas vezes, você, como eu disse, tem uma ação local, mas tem um pensamento global, para que essas pequenas iniciativas acessem recursos com outros institutos e fundações ou programas governamentais para mobilizar recurso, ela vai precisar ter uma estrutura muito diferente da que ela tem hoje. Com certeza. Isabela, como nós estamos chegando no finalzinho do programa. Na nossa enquete de hoje, o pessoal que participou pela nossa live do Facebook, 35% dos ouvintes dizem que fazem programa social. Tem mais alguma mensagem, alguma coisa? As pessoas parabenizando a iniciativa, ainda mais nesse momento, né, que a área da saúde se viu tão essencial e tão importante para todos nós. Muito bem. Nesse finalzinho de programa, então, quero que você passe todas as coordenadas, o que o nosso pessoal que está acompanhando aqui precisa saber, até porque a nossa live, o nosso programa, fica armazenado na plataforma da Rádio Capital, Capital com Você, e aí sim as pessoas podem ter mais acesso e procurar e, quem sabe, né, até o dia 30 se inscrever. Então, as suas últimas considerações e se faltou falar alguma coisa. Acho que é importante reforçar o caminho para o acesso ao edital, né? Então, até dia 30 de outubro, o acesso ao edital é através do institutosab.org.br/bases. Lá você encontra um edital. BASIS. Isso, exatamente, BASIS. Lá você encontra edital e um pequeno formulário para ser respondido. Essa é a sua inscrição. O acesso será concedido através da doação de computadores, acesso à internet, um pacote de internet, e o trabalho vai ser desenvolvido de novembro até junho, até 23 de junho de 2021. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, tem uma iniciativa, está articulado com outras pessoas no desenvolvimento de alguma ação social ou coletivo, comunitário, ou conhece alguém que pode tem encontrar essa oportunidade. Então, o que a gente deixa como mensagem e como ação social, a sua ação social pode ser avisar o outro. Exatamente. Do que você ouviu e você ser canal desse benefício que quem você conhece pode usufruir. E o nosso trabalho aqui, né, meu, da Isabela, do Rosino, da Rádio Capital, é justamente ser essa ponte, né? Vocês e mostrar aqui, trazer a Áurea aqui, o Instituto SAB, para passar
para vocês essa possibilidade de tudo que você tem feito até agora. Você acha que está difícil? Quem sabe esse não é o caminho, não é? Muito obrigada, viu, Eu Áurea? agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, por efetivamente você hoje atuar como essa ponte, né? É o meu trabalho, né? Possibilitando nós alcançarmos centenas de milhares de pessoas aqui que te ouvem. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Um grande privilégio estar aqui com você Bem-vindo hoje. aqui, tá? Tá aberto aqui o nosso programa quando Muito você obrigada. precisar, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a Isabela pela participação. Rosino, obrigada. Pessoal, um super beijo, obrigada pela participação de vocês, tá? E até o próximo programa. Tchau!